Olá, bom dia. Como vão, pessoal? Vamos dar início à nossa aula de hoje, Matemática, terceiro ano do ensino fundamental. Hoje, 9/6/2020, com tia Aniele. A aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos rever o jogo Detetive dos Números. Por que, tia, que a gente vai rever esse jogo? Porque para as próximas atividades, vocês vão precisar ou jogar de novo, ou vão precisar daquela fichinha do jogo que vocês usaram no jogo, certo? Lá do material de apoio. Então, vamos aí conhecer as regrinhas do jogo que vocês fizeram essa semana, que foi Detetive dos Números aí. Regras. Diz o seguinte: quadro numérico do material de apoio. Então, vocês precisariam do quadro do material de apoio, que é esse aqui, certo? Então, para vocês realizarem o jogo, vocês precisariam estar com esse quadro aqui na mão. Como jogar? Número 1. Reúna-se com um colega, cada um com seu quadro numérico. No caso, você está longe dos seus coleguinhas, mas você pode brincar com uma pessoa da sua casa, da sua família, um primo, algum coleguinha que você tem aí mais próximo de você. 2. Cada jogador escolhe um número e pinta em seu quadro. Então, você ia escolher um número e pintar lá no seu quadro, sem que o outro veja, ou seja, o outro jogador não pode saber o número escolhido. Tirem par ou ímpar para ver quem começa o jogo, fazendo perguntas para tentar adivinhar o número escolhido pelo outro. Então, você ia começar a fazer perguntas a seu adversário para tentar descobrir qual foi o número que ele marcou lá. E ele também fazer perguntas a você para descobrir o seu número. Os jogadores devem ir se revezando, fazendo uma pergunta por vez. E só pode responder sim ou não. Então, as respostas não podem ser explicadas. Ou você responde sim ou não, certo? Quando seu colega disser Quando seu colega disser não para a sua pergunta, você pode ou deve marcar um X no número do seu quadro que foram excluídas. Ou seja, se ele responder um não para a sua pergunta, você já elimina aqueles números que eram possíveis de ser. Se ele responder sim, você faz um círculo nos números que ainda podem ser considerados. Então, você circula os números que ainda pode ser um dos que ele escolheu. Ganha a rodada quem descobrir primeiro o número escolhido pelo colega, certo? José está jogando aí Detetive dos Números com Magali. Acompanhe algumas perguntas que ele fez para descobrir o número escolhido por ela. Então, o jogo de vocês foi mais ou menos isso aí. E vamos lá. Ele perguntou para ela: o número que você escolheu tem 0 na unidade? E ela respondeu sim. Então, o que é que ele perguntou? Se tinha um 0 na unidade. Ele vai olhar lá no quadro todos os números que tiver um 0 lá na unidade. Lembram que a gente já estudou? Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, ele foi lá e circulou todos os números que tinha 0 na unidade. Só que ainda não dá para identificar qual é o número. Então, ele vai seguir com as perguntas. E ele continuou perguntando: o número que você escolheu é maior do que 1950? Veja bem, o número 1950 está circulado aí no quadro dele. E ela respondeu não. Então, o que foi que ele fez? A partir do número 1950, ele fez um X. Ou seja, eliminou essas outras possibilidades e deixou o restante. E por aí, ele ia continuar fazendo outras perguntas para chegar o número que ela escolheu.
O número que ela escolheu está entre esses daí, 1910 a 1950. Por quê? Porque já seguiu as dicas que ele perguntou. Tem 0 na unidade e é menor que 1950. Então, está entre 1910 a 1950. Quais perguntas você faria para descobrir o número que Magali escolheu? Aí, as perguntas, o restante das perguntas ficaria com você aí em casa, certo? Ou seja, é uma resposta pessoal. Cada um aí vai criar uma pergunta para saber qual foi o número que Magali deve ter escolhido aí. Então, qual seria a sua pergunta para ela? Para você descobrir o número? Então, você vai escrever aí, nesse pontinho verde da apostila de vocês. O quadro que vocês usaram, ele vai ser de suma importância para o restante da atividade de vocês dessa semana. Então, vocês vão precisar estar aí com o quadro aí do jogo que vocês usaram em mãos para conseguir fazer o restante da atividade que vai ser proposta hoje, da página 15 e 16, que é continuando sobre o jogo que vocês realizaram, certo? Então, vocês já se divertiram, vocês já entenderam o jogo, vocês agora vão fazer a atividade ainda sobre o jogo. Eu trouxe aí para vocês a primeira questão da página 15, que é para mostrar como é que vocês vão usar a tabela lá do jogo para poder resolver. Então, vocês vão usar ela, certo? Então, deixem aí do lado a tabelinha para vocês usarem os números e responder as questões da página 15 e 16. Na primeira questão, diz o seguinte, ó: Magali quer descobrir o número que José escolheu. Preste atenção nas perguntas e respostas para ajudá-la e observe os números no quadro do jogo. Então, você vai lá no seu quadrinho do jogo, vai observar os números para você responder. Olha aí a primeira pergunta dela. O número tem o algarismo 2 na ordem das unidades? E ele respondeu sim. Então, você vai vir aqui no quadro, você vai olhar quais são os números que tem o 2 aí na unidade e você vai circular todos, certo? E escrever aí na letra A. Então, todos os números aí que tiver o 2 lá na ordem das unidades, você vai escrever na letrinha A. Aí, ela continua perguntando: ele é maior do que 1952? E ele respondeu que sim. Então, você vai voltar de novo aqui no seu quadro e vai olhar quais são os números maiores que 1952, certo? E você vai escrever lá na letra B da página 16. Então, você vai precisar aí do seu cartão, do material de apoio para responder as seguintes perguntas aí. Ok? Então, deu para entender como é que se faz a atividade? Espero que sim. Vocês vão continuar aí na página 15 e 16, lá na seção lápis na mão, certo? Seguindo aí as orientações que tia passou aqui, usando aí o seu cartão do material de apoio para resolver a atividade. Qualquer dúvida, você pode me procurar, certo? Que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Vamos aprender mais um pouco? Oba! Vamos ter trilha. Então, eu quero pedir a participação de vocês aí na trilha, certo? A participação de todos. Que todos participem e aprendam mais um pouquinho. Vai ganhar ponto e vai aprender mais. Então, fica aí a dica. Vamos aí participar das trilhas da semana. Agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia.